os deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos, meus irmãos. Santo Deus e bendito Pai, o nosso coração se alegra porque a Tua presença em nosso meio se faz sentir. Porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, habita em nossos corações e porque o Senhor não desiste de nós, apesar de nós. Nesta noite queremos Te adorar, Te louvar, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E as Tuas misericórdias, ó Pai, são os motivos de nós não sermos consumidos, como diz a Tua palavra. Que Seu nome seja honrado. Tudo que seja feito aqui por nossos corações, ó Pai, seja para elevar o Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando ainda as pessoas que com certeza estão vindo para esse templo, assim como os nossos irmãos que estão em outras igrejas, em férias, que a Tua graça, o Teu Espírito esteja agindo na vida de cada um. E que a Tua palavra, ó Pai, seja realmente entendida para que nesta noite possamos sair daqui, ó Pai, melhores do que homens entramos. Porque diz que conhecereis a verdade e a Tua verdade nos libertará. Fica conosco sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar, meus irmãos, o hino de número 28. Vamos nos assentar.
filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Nossa saudação a você que está participando conosco do culto. Graça e paz em Cristo Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Dê uma saudação especial. Que bom estarmos juntos. Que bom, depois de uma virada de ano, alguns voltando de férias, outros seguindo em férias, nos reencontrarmos. Pode se sentar. Você que nos acompanha pela internet, a nossa saudação onde quer que você esteja, seja bem-vindo sempre. Sempre nesse horário, também às 11 da manhã, as nossas programações são transmitidas ao vivo. Seja bem-vindo entre nós. Queremos lembrar que o reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, está nas merecidas férias, tempo de gozo, de férias. Semana que vem, você que já está atento ao boletim, pode percebê-lo que está escalado para o culto das 11. Então já estará retornando já no próximo domingo entre nós. Lembre-se de orar pela vida do pastor Juarez, por esse tempo de descanso muito significativo para a jornada de todo este ano, não só à frente da nossa comunidade, mas também à frente de toda a nossa denominação como vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queremos conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Você que está conosco, você vai receber dos diáconos uma lembrança. Dentro dessa lembrança você vai receber também uma ficha. Se você puder deixar essa ficha preenchida na saída com os diáconos, isso facilitará o nosso acesso até você, a solicitação de pedidos de oração, um contato, alguma coisa nessa direção. Alguém que nos visita pela primeira vez, só para a gente ter conhecimento?
pela primeira vez. Aqui temos à frente, por favor, Vladimir, aqui na frente, senhora. Mais alguém pela primeira vez conosco? Lá atrás, onde? Isso. Tem um rapaz, uma moça, não dá para ver direito. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Queremos lembrar também, nosso boletim, na fileira do meio, saiu sobre os calouros. Nossa igreja, nós tivemos diversos jovens que foram aprovados no vestibular. Motivo de agradecimento a Deus, coisa muito boa. Nossa meninada é cabeça e não é cauda, tá por cima da carne seca, né? Meninada que tem passado aí no vestibular. Nós temos só 3 nomes no boletim: a Suzana, a Railine e o Renato. E hoje, depois de avisarmos pela manhã, nós já tivemos um batalhão de gente. Também passou fulano, também passou Beltrano. Então, você que tem alguém na família que passou, por favor, dê o nome ao reverendo Wesley, cidadão bonito, jovem que está aqui à frente. Ele é quem vai colocar no boletim a informação sobre os nossos calouros. E mais para frente, nós vamos reuni-los todos para um momento de oração, para essa turma bendita do Senhor, que Deus tem levantado no meio dessa geração, para fazer diferença lá na cabeça, e não apenas no meio do caminho. Também nós queremos lembrar que as atividades da nossa igreja funcionam normalmente nesse período de férias, com exceção da escola dominical. A escola dominical está funcionando nesse período de férias até o carnaval em regime de classe única. Então, no boletim você tem aí os nomes dos nossos irmãos professores da classe única de escola dominical. Semana passada nós tivemos o reverendo Fernando Enéas fazendo a abertura do ano. Hoje nós tivemos o reverendo Maurício Frisas falando sobre Oséias. Domingo que vem o reverendo Orlando falará sobre Miqueias. Jeremias, quem falará será o reverendo Juarez. Dia 3 de fevereiro, Ezequiel. Quem estará ministrando é o reverendo Luiz Vieira. E no dia 10 de fevereiro, no domingo de carnaval, o reverendo Lúcio estará ministrando sobre Zacarias. E nesse período de férias, está sendo reformada. Algumas salas da escola dominical estão passando por reformas. Você na entrada aqui já pôde olhar, dar uma comparada aí com o ano passado. Algumas salas já foram destelhadas, já foram trocados os rebocos internos, e isso tudo para que adeque melhor a escola dominical, para após o carnaval você estar bem instalado, bem acomodado para as aulas durante o ano de 2013. Lembre-se que parte dessa verba veio das ofertas do final de ano da igreja, quando o conselho pôs um alvo e pôs um propósito. O propósito da oferta de final de ano seria a manutenção e a reforma de alguns edifícios da igreja. E o primeiro que está passando por essa reforma, aproveitando o tempo de férias da escola dominical, são algumas salas de aula do nosso conjunto, nosso espaço interno. Nós gostaríamos então de colocarmos esse aviso. Temos também a nota de falecimento. O avô do nosso irmão diácono Vladimir foi sepultado na manhã de hoje. A família está enlutada. Lembre-se de orar por esse irmão querido, ele está de plantão. Toda a família está bastante consternada com a morte do avô já no início desse ano. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, foi feita a leitura de uma parte do Salmo 136 até o verso número 9. Agora nós vamos ler do 10 ao 15. Eu vou ler a primeira parte e os irmãos e irmãs fazem o responso com a parte que diz: porque a sua misericórdia é para sempre. Salmo 136, começando no verso de número 10. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre.
e por entre elas fez passar, aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Pois será continuada essa leitura. O Senhor tem poder. O Senhor mostra a sua grandeza em todas as coisas. Quando o povo de Israel saía do Egito, o faraó, o rei dos egípcios, achava que ele tinha todo o poder e fazia o povo sofrer. Mantinha o povo na escravidão. Veio sobre o povo as pragas que o Senhor mandava e Faraó não se curvava, Faraó não reconhecia o poder de Deus. Até que, por fim, não houve mais como reter o povo, porque Deus queria tirar o povo lá do Egito. E assim se manifestou o poder de Deus. Esta foi uma manifestação épica, histórica, do poder de Deus, mas também nós temos a experiência da manifestação do poder de Deus na nossa vida, no nosso íntimo, nas nossas famílias, na nossa igreja. E em muitas outras ocasiões, vemos que o poder de Deus se revela e se manifesta, e nós sabemos que nada pode reter a palavra do Senhor quando Ele quer realizar o seu intento, o seu propósito, o seu desejo. Nós vamos, nesse instante, curvar as nossas frontes e nos prostrarmos diante deste Deus poderoso, que é poderoso, mas também é amoroso, generoso, misericordioso e perdoador, e suplicar a Ele que tome conta da nossa vida, como tem tomado conta até agora, e mostre a nós a sua face de perdão e de amor. Vamos orar. Pensar ser forte foi o erro meu, apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que o veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, puro engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petros, pedra, puro engano.
apenas pó, mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender. Assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva nela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas. Sim, te amo. Tu sabes muito bem. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas. Sim, te amo. Tu sabes muito bem. Apacenta, povo meu. Apacenta, povo meu. Povo meu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti com todas as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, o nosso pecado, a nossa falta de humildade, a nossa falta de valores, mas nós queremos, ó Deus, que Tu perdoes a nossa fraqueza, que Tu perdoes e nos fortaleças e nos dês condições de ter um testemunho melhor como Teus filhos, como Teus servos. Nós sabemos que muitas vezes perdemos a razão, perdemos o controle, perdemos a direção da nossa vida, mas Tu és aquele que nos guias, que nos mostras o caminho, que nos dás as indicações seguras para uma vida de felicidade, de paz, de justiça e de amor. Abençoa, Senhor, todos os que Te buscaram e têm Te buscado em oração, sinceramente, de tal maneira, ó Deus, que as orações sejam atendidas, respondidas, não porque nós possamos exigir alguma coisa, mas porque a Tua misericórdia é infinita, o Teu amor é imenso e podemos confiar nas Tuas mãos que nos sustentam. Dá-nos, Senhor, a certeza de que estamos do Teu lado, porque nós sabemos que Tu estás a nos proteger. Dá-nos, Senhor, a certeza de que nós não iremos buscar outros caminhos, porque seremos dirigidos pela Tua mão. Vamos, Senhor, conduzir a nossa vida, não confiados nos nossos méritos, nas nossas forças, na nossa capacidade, mas no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo aqui, em toda a face da terra, que Te busca, que Te serve e que quer estar nas Tuas mãos para ser um instrumento da Tua graça e do Teu perdão. Abençoa-nos, Senhor, principalmente porque o Senhor Jesus é o nosso Rei, Mestre e Salvador. Nós temos plena confiança e é em nome dEle que nós fazemos esta oração, porque por nós mesmos nós não poderíamos estar suplicando coisa alguma.
É em nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. E queremos juntos unir as nossas vozes e orar como Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Queria te convidar a ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor com alguns cânticos espirituais de coração ao Senhor, não é? Por que é que você veio aqui essa noite? Culto não é algo que a gente vem assistir. Culto a gente vem prestar ao Senhor, não é? O Senhor espera de nós não somente que a gente cante bonito, mas Ele espera que o nosso coração esteja em união com aquilo que nós estamos dizendo a Ele. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações, luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para
música, Simone falou que ela parece com o início de ano mesmo, porque ela fala do passado, ela fala do presente, ela fala do futuro, e ela diz que Deus não se esquece de nós, que Deus jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. E por isso nós podemos adorá-lo, nós podemos prostrar-nos diante dele com o coração aberto. Vamos lá? Te adoramos, ó Senhor. De novo. Te adoramos, ó Senhor. Mais uma vez. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pelos dias passados, Pelos dias passados, teu cuidado de Pai, como nos tens guardado, ao Senhor adorai. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. pelos dias presentes, Pelos dias presentes, tua presença de amor, tu és Deus paciente, te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pelos dias futuros e a certeza da fé, nos sentimos seguros, mesmo contra a maré. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. a última vez. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. O próximo cântico fala que Deus é supremo, Ele é soberano sobre todas as coisas. E esse Senhor, Criador de todas as coisas, aquele que só de olhar para a terra faz tremer, Ele está aqui no nosso meio. A sua presença é real. Eu sei que no seu coração você pode sentir essa presença do Senhor. Então cante isso. Deus é supremo, soberano em glória. Deus supremo é soberano em glória. És incomparável, maravilhoso em sua formosura. És incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus supremo é Soberano em glória.
Vamos nos assentar. Meus irmãos, ainda no Salmo de número 136, leiamos todos juntos dos versículos 16 ao 24. Salmo 136, dos versículos 16 ao 24. Leiamos todos. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como nós dissemos na nossa oração, que se não fosse pela misericórdia de Deus, estaríamos perdidos. Para falar de dízimo, eu não poderia fazê-lo se eu não fosse dizimista. Eu falo daquilo que eu faço e daquilo que eu tenho experimentado durante a minha vida. Nossa igreja prega a soberania de Deus. Sou dizimista e nem por isso eu tenho 10 casas ou 3 carros, como muitas vezes a gente ouve. Mas eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, incontáveis. Aquelas até que nem mesmo eu poderia dizer que eu preciso. O Senhor, nosso Deus, é dono de tudo. É dono da prata, do ouro, dono da sua vida, dono de tudo que você tem. Meus irmãos, ser dizimista é um privilégio. E eu quero fazê-lo todos os dias da minha vida. Eu oro para que o Senhor me permaneça sendo dizimista. Ser rico é ter a oportunidade de trazer o dízimo à casa do Senhor. Essa é uma bênção inigualável. E, além de tudo, Ele promete que trazei os dízimos à casa do Senhor, provai e vede. Se você ainda não fez essa prova, se você ainda não está vendo bênçãos nas suas vidas, é porque você ainda não se entregou ao Senhor. Nós costumamos dizer que o bolso sempre é o último a se converter. E é verdade, foi assim comigo. Então, meus irmãos, este é o momento em que estamos separando para trazer o dízimo à casa do Senhor, e peço aos nossos irmãos diáconos que possam recolher os dízimos, as ofertas. Se você está preparado, este é o momento de fazê-lo, enquanto nós cantamos o hino número 32, o Deus Fiel. Sabe que não falharás, nunca mudarás.
fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Luciana tem, né? As crianças, por favor, dirijam-se à frente para ser com Luciana. Oremos. Obrigado, Deus, porque nós acabamos de cantar que Tu és fiel e a Tua fidelidade nós temos sentido em nossas vidas. Embora não merecedores, mas somente pela Tua graça e por Teu grande amor, ó Pai, que Tu tem derramado sobre Teus filhos, bênçãos sobre bênçãos. Porque diz que o Senhor é maior e pode dar muito mais daquilo que nós pedimos. Ó Deus, o Senhor conhece o coração e as necessidades de cada um de nós. E principalmente, ó Pai, conhece o nosso espírito. E é por ele que nós clamamos, ó Pai, para que nós possamos crescer em espírito e em verdade diante do Senhor. E se alguma coisa, ó Pai, temos falhado, e nós não temos sido como o Senhor quer que sejamos, se nós não estamos, ó Pai, trazendo o dízimo à casa do Senhor, como o Senhor nos ordena, que o Teu Espírito possa sondar, ó Pai, o coração de cada um e possamos fazê-lo com amor, e entregar também, junto com os nossos dízimos, ó Pai, o nosso coração e as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essas pessoas e os irmãos que trouxeram o seu dízimo nesta noite. E que esse, ó Pai, montante, com certeza será usado pelo Senhor, para que o Teu reino, Pai, seja proclamado, seja aumentado, Pai, o número de pessoas que falam sobre Ti, para a manutenção da Tua casa, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos por essas crianças, agradecemos, ó Pai, pela Luciana, que tem sido, ó Pai, Tua serva, e tem, ó Pai, se destacado, e tem, ó Pai, honrado o Teu nome junto às crianças, e posso agora, nesta noite, ó Pai, falar a elas aquilo que Tu tens para cada uma dessas crianças.
e a nós também através do teu servo, pastor Orlando, ó Deus. Que o Senhor esteja dirigindo o seu coração, a sua mente e a sua boca, para que tudo que seja dito nesta palavra seja para honra e glória e para que possamos nos corrigir através dela. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós pedimos e já te agradecemos, porque a presença do Senhor em nosso meio é sentida. Amém. Podemos aceitar. Abra sua Bíblia comigo no texto do Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura responsiva dessa passagem. Livro do Apocalipse, dica boa, é o último livro da Bíblia, de trás para frente. É o primeiro, não tem jeito de errar. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura alternadamente. Quero que você participe atentamente da nossa reflexão. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto ao teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ler juntos o verso de número 4 novamente, vamos lá? Tenho, porém, contra ti... Amém. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. O tema da nossa igreja no ano de 2012 foi a trajetória da fé. Durante todo o ano de 2012, nós viemos caminhando biblicamente, cada mês, cada bimestre, uma porção diferenciada, e nós começamos no Gênesis e terminamos no Apocalipse no ano de 2012. O tema da nossa igreja no ano de 2013 é modelo, igreja modelo. Comunidade padrão, como você pode ver na pastoral do reverendo Juarez, no nosso boletim deste domingo, vos tornaste um modelo. A base do tema do nosso ano é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aquela comunidade, diz que aqueles irmãos haviam se tornado referencial, padrão, modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Tarefa muito responsabilizadora, ser modelo. Modelo de quê? Quando nós pensarmos na igreja durante todo este ano, e teremos a oportunidade de fazê-lo nas diversas divisões, como é que você encontra em nosso boletim, nós veremos diversas questões pertinentes à igreja, mas uma delas eu gostaria de iniciar esse ano fazendo é que nós não sejamos referência, modelo de uma igreja que perdeu o seu amor. Que nós não sejamos referência e nem padrão de uma igreja que perdeu o seu amor. O texto que nós lemos nessa noite nos insere dentro de um desafio das 7 igrejas do Apocalipse. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
São 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, igrejas estas as quais o anjo do Senhor, através de Pedro, endereçou cartas específicas à edificação de cada uma dessas comunidades. E a igreja cristã tem crescido e aprendido dentro de diversas interpretações, algumas alegóricas, outras nem tanto, a partir das informações pertinentes às 7 igrejas da Ásia Menor, comumente conhecidas como as igrejas do Apocalipse. Destas 7 igrejas, 2 delas nós não encontramos qualquer queixa ou reclamação da parte do Senhor. Você vai ler uma dessas cartas e vai perceber que o Senhor não tem reclamação quanto a estes irmãos que militavam, que congregavam num determinado lugar e que viviam a sua fé fervorosamente. 4 dessas igrejas nós encontraremos tanto queixas quanto elogios. O Senhor tanto elogia quanto também denuncia. E o caso dessa noite, você bem percebeu isso no texto que nós lemos. Existem os elogios, existem as percepções de coisas positivas, mas também há uma queixa significativa durante o texto. E das 7 igrejas, apenas uma delas, nós não encontraremos qualquer motivo de elogio, apenas queixa, apenas murmuração da parte do Senhor quanto ao comportamento existencial daquela comunidade local. Cada uma destas igrejas nos faz pensar em um desafio diferenciado para a existência da nossa comunidade nos dias atuais. Cada qual do seu modo, do seu jeito, em sua adequação cultural, mas todas elas trazem para a gente uma percepção inicial muito interessante. Qual seja, não existe igreja perfeita. Você pode responder isso? Você pode replicar isso comigo? Vamos lá? Não. Está muito fraco. A voz de alguns falsos profetas hoje, anunciando as suas igrejas como perfeitas, vai encobrir isso muito rapidamente. Vamos de novo? Não. Não existe igreja perfeita. Se você sair daqui hoje com essa ideia na cabeça, o meu coração já se regozijará. Porque, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos é que, por melhor que seja a referência, o padrão, o modelo, ela é composta de gente de carne e osso, gente pecadora, gente limitada em todos os seus aspectos existenciais, por conta disso, gente imperfeita. Se você achar uma igreja perfeita, não entre nela. Porque a partir do momento que você entrar, ela deixará de ser perfeita. Ela é apenas utópica, dentro da perfeição terreal. Igreja perfeita se dará na eternidade. E quando nós olhamos para 7 igrejas da Ásia Menor, isso salta aos nossos olhos. Nós temos igrejas fantásticas, nós temos igrejas queimando de paixão pelo Senhor, nós temos igrejas doutrinariamente seguras, mas todas elas revelam para a gente que elas não são perfeitas. Se há algum pregador, se há um apóstolo, se há um missionário, se há um pastor ou um clérigo vendendo essa ilusão, não vá atrás. É a maior das asneiras bíblicas, é a maior de todas as falácias de Satanás. Assim sendo, quando nós olhamos para o texto dessa noite, a primeira igreja a ser apresentada dentro da epístola ou da carta ou do livro da revelação do Apocalipse é a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. Éfeso era uma das grandes cidades da Ásia Menor, talvez uma das maiores das 7 igrejas que foram aqui mencionadas. Éfeso tinha um porto perto de si. Éfeso também era bastante irrigada pelas estradas que iam e vinham e que traziam transeuntes, viajantes, negociantes de toda parte do Império Romano. Éfeso era uma cidade rica, era uma cidade abastada. Éfeso também guardava dentro de si a fama de ser a preservadora do templo. Templo cristão? Não. O templo da deusa
Diana, ou também conhecida como Artemis. Era uma deusa que era adorada dentro do Império Romano e que tinha diversas sacerdotisas mulheres que se prostituíam, como qualquer culto pagão da antiguidade. O culto era realizado a partir de atos sexuais e essas sacerdotisas se prostituíam para o louvor de Diana, Diana dos Efésios. Essa cidade foi visitada pelo apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária, já no apagar das luzes, no epílogo, nos momentos finais da viagem. Paulo passa por Éfeso e prega na sinagoga, e ali, deste seu trabalho missionário, brota ali uma sementinha que começa a germinar e a crescer, e nasce dali uma igreja. Na terceira viagem missionária, Paulo passa por Éfeso e depois fica cerca de 3 anos naquela localidade onde ele pôde pastorear aqueles irmãos. Também ela foi pastoreada por Timóteo e depois pelo apóstolo João. Estava numa cidade mística, prostituta, idólatra, mas também economicamente abastecida. A esta igreja, quando Jesus escreve no texto do Apocalipse, há 3 destaques iniciais interessantes. Capítulo 2, versículos 2 e 6, Jesus revela que era uma igreja forte na sua doutrina, fiel na sua teologia. Capítulo 2, versículos 2, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Verso 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Há aqui uma referência de que esta comunidade era uma comunidade doutrinariamente sadia, forte, bastante estabelecida, arraigada e intensa na sua dominação teológica. Mas há uma segunda lição. O texto fala também que era uma igreja operosa na obra do Senhor. Capítulo 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma obra, era uma igreja operosa. Verso de número 3, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome. Uma igreja que tinha uma obra fantástica durante os seus dias. Teologicamente sadia, operosa na sua obra. Terceira lição inicial, era uma igreja perseverante nas tribulações. Verso 3, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Preste atenção, olhando para uma igreja que doutrinariamente é sólida, operosa nas suas obras e perseverante nos dias de provação, o que é que você vai dizer dessa comunidade? O que é que essa comunidade pode apresentar de alguma dificuldade? Quem olha de fora, uma igreja sólida doutrinariamente, uma igreja operosa, fervorosa nas suas atividades, uma igreja perseverante no meio das perseguições. O que é que deve depreender-se daí? Jesus, no capítulo 2, versículo 4, então, apresenta algo assustador. Na continuidade do texto desta carta de Éfeso, Jesus faz uma denúncia aterrorizadora. Esta igreja perdeu o amor. Igreja que perdeu o amor. O texto diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você é capaz de imaginar uma igreja sem amor? Você conseguiria viver num ambiente religioso desprovido de amor? Tente imaginar o ambiente vivencial, o Sitzleben, desta comunidade de Éfeso. Doutrina forte, obras operosas, perseverança nas provações, mas sem amor. Tem uma música popular brasileira, engraçadinha, uma música que muitas vezes é cantada nas escolas, no Dia das Mães, de Claudinho Bochecha, que diz assim:
avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você. Você consegue imaginar futebol sem bola? 11 de um lado, 11 de outro, juiz no meio, bandeirinhas do lado, torcida, apostos e a bola. Futebol sem bola não tem jeito. Você conseguiria entender ou imaginar circo sem palhaço? Ou fogueira sem brasa? Ou avião sem asa? Você consegue imaginar igreja sem amor? Preste atenção. A abertura desta carta às igrejas da Ásia Menor fazia uma denúncia. E uma denúncia que nós precisamos abrir os nossos olhos hoje. É possível existirmos, sim, como comunidade cristã, como igreja sem amor. Está aí o exemplo. Está aí o exemplo diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo, citando isso, a igreja de Corinto, ele faz questão de mencionar: cuidado, irmãos de Corinto, vocês estão substituindo dons pelo amor, conhecimento pelo amor. O amor pelo conhecimento, ou o amor pelos dons. E Paulo diz assim no capítulo 13: eu passo a mostrar-vos um caminho de excelência, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Eu posso ter o conhecimento de tudo, conhecer toda a ciência. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Veja, queridos, João, no seu evangelho, registra uma palavra de Jesus que diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Igreja é a comunidade do amor. Não há possibilidade de nós pensarmos em igreja sem nós identificarmos o fato de ser uma comunidade onde se celebra o amor de Deus e o amor entre as pessoas. Todavia, o que o texto desta noite nos inspira e nos ensina é que a igreja de Éfeso é uma igreja que perdeu o seu amor. Jesus já alertara sobre isso lá em Mateus capítulo 24, no sermão dos últimos tempos, onde ele diz assim: no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Deixa eu, antes de fazer algumas aplicações, trazer um entendimento. Quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando de argamassa, nós não estamos falando de concreto, nós não estamos falando de edifício. Edifício é templo, igrejas são pessoas. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando daquilo que está sendo reformado aqui do lado. Aqui é patrimônio físico. Quando Jesus voltar, aquilo fica, as pessoas sobem. Igreja sou eu e você. E quando nós imaginamos a igreja de Éfeso, eu não estou imaginando um edifício, uma catedral, um templo, um salão, um auditório. Eu estou imaginando pessoas vivendo sem amor. E há algumas lições importantes para a gente pensar sobre isso. A primeira delas: é possível perder o amor. Como é que vai a sua vida nessa dimensão? Às vezes nós, como cristãos, vamos nos envolvendo com a tarefa do dia a dia da igreja. Ativismo, corre-corre, ensaios, preparações, sobe, desce, Natal, cantata, teatro, isso e aquilo outro. Nós vamos nos gastando com as coisas, com os adereços da vida cristã, e aquilo que é essência e que revela Deus na nossa vida, nós não vivemos. João diz assim: aquele que não ama não conhece Deus. O centro, o ponto vital da vida cristã é amor. E às vezes nós estamos perdendo amor. Nós ganhamos tantas outras
tantos outros adereços e fantasias na nossa vida cristã, mas quando despidos disso, nós percebemos que o essencial tem nos faltado. A igreja de Éfeso foi uma igreja que perdeu o amor. E quando esse ano nós caminhamos sobre a temática de uma igreja modelo, congela o meu coração de pensarmos que muitas vezes nós poderemos caminhar no caminho da igreja de Éfeso, uma igreja que se tornou modelo, referência no passado, pelo seu esfriamento do amor. A segunda lição que esse texto nos apresenta é que o esfriamento do amor na vida comunitária, ela é um processo que nem sempre é perceptível para quem está vivenciando essa realidade. Ninguém esfria da noite para o dia, não há um resfriamento intenso, não há uma pasteurização da fé, ora esquenta, ora esfria, ora esquenta, ora esfria. Muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós vamos perdendo energia, vamos perdendo intensidade, vamos perdendo calor, nós vamos esfriando, e não vamos percebendo. A igreja de Éfeso fora plantada pelo apóstolo Paulo na sua viagem missionária de número 2, e quando o apóstolo João escreve esse texto, já haviam se passado pelo menos 40 anos. 40 anos de vida cristã, e vejam bem, a igreja de Éfeso, nos seus primeiros dias, nos primeiros anos, na primeira década, ela foi a responsável pela capilaridade evangelística em toda a Ásia. Era uma igreja fervorosa, apaixonada pela pregação do evangelho, missionária, era uma igreja que mandava, que trazia, que evangelizava. O tempo foi passando, queridos, e aquela igreja com esse fervor, com essa paixão, foi desvanecendo, foi se acomodando, foi se assentando. De repente, alguns homens começaram a pregar algumas besteiras na igreja. A gente tem que entender que não havia naquele tempo o cânon das Sagradas Escrituras. Você não tinha uma Bíblia pronta como nós temos em mãos, e era muito difícil você ter princípios normativos para toda a comunidade a partir de um texto inspirado como que nós temos. O cânon estava em composição, e alguns homens começavam a pregar determinadas coisas esdrúxulas, e aí começava a haver um embate dentro da comunidade, e aquele fervor, e aquela paixão, começou a dar lugar por esse tipo de comportamento, que foi matando, esfriando a igreja. A última das igrejas do Apocalipse é a igreja de Laodiceia, que é a única igreja que não tem nenhum elogio da parte do Senhor. Ela traz um texto interessante, onde Jesus diz assim: não és fria e nem quente, és morna, e por conta disso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Todo esfriamento passa por um tempo de mornidão, e eu temo muitas vezes quando a comunidade entra nessa mornidão espiritual. Não há paixão pela palavra, não há fervor na oração, não há coração queimando por missões, não há mais. Mornidão. A vida vai no automático, a vida cristã é levada no automático, naquilo que é rotineiro, circunstancial, momentâneo e temporal. Como é que vai a sua vida cristã? A terceira lição que esse texto nos ensina é que aquela igreja, ela fez uma troca terrível. Ela trocou a presença de Deus pela teologia de Deus. Ela trocou a presença de Deus pela teologia de Deus. João diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Conhecimento de Deus deveria trazer amor ao nosso coração. Mas quando muitas vezes nós vemos determinados ambientes eclesiásticos onde há pura teologia e não há amor, Deus não está presente. Há apenas um discurso sobre Deus, um conhecimento sobre Deus e uma teologia do cadáver de Deus. Cadáver revela conhecimento. Há pessoas que estudam cadáveres e que conhecem coisas profundas a respeito de um assassinato, de um acidente,
No passado, principalmente no Oriente, os mortos eram cortados e estudados, principalmente no Egito Antigo, da onde se vêm diversos conhecimentos na área médica, na área de dentistas. O primeiro dentista da história do mundo está ali no Egito, tem até uma pirâmide para o dentista do faraó, porque eles estudavam os cadáveres. Cadáver fala, mas fala um conhecimento de morte. Às vezes a nossa teologia é um estudo do cadáver de Deus. Não tem vida, não tem amor, não tem fervor. Aquela igreja trocou a discussão teológica pela presença animadora de Deus. A história da igreja nos revela, nos seus primeiros séculos, exatamente este mesmo perfil. A igreja que vinha debaixo de perseguições, gente morrendo, gente sendo levada para as arenas, sendo degolada, gente sendo dilacerada pelas bestas feras, mas apaixonada por Jesus, pregando o evangelho dentro do Império Romano. Alguns escritores chegavam a narrar, dizendo: cada gota de mártir que cai no chão, do sangue destes mártires, brota uma nova fé no meio da plateia. Quando Constantino se anexou à igreja, e anexou a igreja como quintal do Império Romano, a igreja parou de vivenciar esses tempos de perseguição e passou a discutir teologia. E aí foi o caos, porque Deus já não estava mais presente, muitas vezes dentro desse ambiente, onde só se discutia a exumação do cadáver de Deus, e não mais algo vivo, que quebrou as pernas de todo o império. A quarta lição que esse texto nos apresenta, é que a igreja de Éfeso, ela trocou o amor operoso pelo ativismo intenso. O texto diz assim para a gente: conheço as tuas obras, o teu labor. A palavra labor aqui é o teu exercício intenso. Não era alguma coisa de só menos importância, era um empreendimento de atividade que viesse a fazer força e transpirasse a camisa. Era algo que de fato requeresse esforço intenso. Era uma igreja que tinha uma atividade cujo esforço era intenso. Nós podemos estar completamente envolvidos em determinadas áreas da igreja e ainda assim padecermos do pecado da falta de amor. O texto é bem claro para dizer: era uma igreja operosa, intensa no seu labor, mas uma igreja que havia perdido o seu amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: nada substitui o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Não há obra na igreja que possa substituir o amor. Não há conhecimento de Deus que possa sublimar o amor. Mas a última lição que esse texto nos apresenta é que esta igreja negou a sua própria história de fé. Negou a sua própria história de fé. Qual é a história de fé de cada um de nós? Quando nós lemos os evangelhos hoje no culto, por exemplo, nós começamos o culto ouvindo uma canção: ensina-me a amar. Depois uma outra canção que nos convidava a vivenciarmos o amor de Deus em cima da parábola do filho pródigo. A liturgia da igreja toda revela dos seus diversos cultos a expressão de que vida cristã é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nosso perdão, nossa salvação, nossa remissão só tem sentido no amor de Deus. Não existem obras que possamos fazer, as quais podemos realizar, ou conhecimento que podemos amealhar, que venha substituir na nossa vida o amor de Deus. A história da fé de cada um de nós passa pelos trilhos do amor de Deus, mas aquela igreja perdia o seu essencial para ficar com o secundário. Ela negava com isso a sua própria história de fé. Muitas vezes nós
tratamos com os demais de maneira tal como Deus não nos tem tratado. Hoje pela manhã falávamos da misericórdia de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A ideia de que muitas vezes este amor de Deus, revelado com graça e misericórdia, é estancado em nós, é represado em nós. Vemos manifestações pelo país a respeito de oposição a represas que estragarão determinados lugares, monumentos verdes, a fauna, a flora, o ecossistema, mas muitas vezes não fazemos movimentos pelo estancar do amor de Deus no coração de cada um de nós. Somos verdadeiras represas, as quais bloqueamos o fluir do amor de Deus, negamos assim a nossa própria história de vida. Eu estive o ano passado no Egito, e confesso para vocês que muito do que vi no Egito impactou-me profundamente o coração. Algumas coisas que eu questionei teologicamente, já que venho de uma linha teológica completamente diferente daquelas que eu estava acompanhando ali. Moças que, ao se converterem, tiveram nas mãos ou nos punhos imediatamente surgido as cruzes, que é o tal do estigmata, e que lá no meio deles no Egito é algo muito comum, e a gente olhava para aquilo quase que como não acreditando, ou às vezes ouvindo informações com as quais Jesus apareceu em sonho a toda uma vila, e as pessoas se converteram sem que ninguém lhes houvesse anunciado Jesus. Agora, queridos, ainda que a minha compreensão teológica chegasse a questionar todos estes âmbitos, uma coisa era inegável: cada uma daquelas moças pagava com a própria vida o amor que sentia por Cristo Jesus. Ouvimos testemunhos de moças, filhas às vezes de líderes muçulmanos em aldeias pequenas dentro do Egito, que foram visitadas por Cristo em sonhos, que foram transformadas, que se converteram, e a gente fica assim: como se converteram? Ninguém pregou o evangelho para elas, mas elas se converteram, apaixonaram-se por Jesus, falaram do Salvador, do Messias, a despeito de pregação, e estavam correndo risco de vida, queridas. Gente que pôs a cabeça na degola por causa do amor de Jesus. Pastor Mário esteve conosco durante o ano passado falando a respeito do seu amigo na África, que a cada dia que ele falava com ele por telefone, ele imaginava que no dia seguinte ele não mais estaria vivo por causa da perseguição. E Mário diz assim: eu convidei para que ele viesse morar no Brasil, evangelizar em Foz do Iguaçu, no meio dos árabes, com uma vida tranquila, para a filha estudar, para a família estar bem protegida. E ele disse: que vantagem tem isso? Quem é que vai fazer a obra aqui? Desculpa, mas às vezes a nossa igreja vai se tornar referência de uma igreja que perdeu o amor. Isso por conta sua e minha. Somos bons em teologia, somos operosos na fé, muitas vezes perseverantes no meio das crises sociais. E aí? Perdemos o nosso amor? Quero convidar você, como igreja de Cristo, a olhar para dentro de si nesse instante. Um momento de oração silenciosa, um momento em que você, igreja de Cristo em Curitiba, vai pensar sobre o seu compromisso, a sua fé. O ano de 2013 anuncia para a gente um tema: modelo do rebanho. Vós vos tornastes um modelo. Eu acho que o caminho mais excelente, como diz o apóstolo Paulo, não é outro senão o caminho do amor. Eis que vos passo a apresentar um caminho sobremodo excelente. Se não tiver amor, nada na igreja substitui o amor. Nada. Eu queria que você orasse ao Senhor: Deus, aviva no meu coração o verdadeiro amor. A igreja que recebeu esse título de modelo, a igreja de Tessalônica, Paulo, entre os diversos elogios, diz:
a respeito da abnegação daquele amor. E o amor no seu coração? Como vai? Como vai? Feche seus olhos. Ó Senhor, não nos deixes, ó Deus, enveredar por caminhos que possam agradar os nossos corações, apaziguar, ó Deus, as nossas reflexões, satisfazer, ó Deus, as nossas reuniões, mas que não revelem nenhum amor. Ó Deus, livra-nos da maldição da igreja de Éfeso, que no passado era uma igreja fervorosa, ativa, amorosa, apaixonada por missões, evangelizadora, que compartilhava a graça do Senhor, mas que foi desvanecendo, até o texto que temos em mãos. Livra-nos, ó Deus, da maldição de irmos esfriando na nossa caminhada e chamarmos este esfriamento de amadurecimento na fé. Livra-nos disso, ó Deus, dá-nos um coração apaixonado, queimando, Senhor, de amor pelos pecadores, pela obra do Senhor, que, ó Deus, qualquer coisa que venhamos fazer, que acima de tudo façamos com amor, com entrega total, com abnegação de todo o nosso ser, quer seja a contribuição dizimal, quer seja, Senhor, o perdão para com o irmão, quer seja, Senhor, qualquer projeção de escola dominical, de sociedades internas, de grupos familiares, que a paixão de Cristo mova o nosso coração. Nós te pedimos isso nessa noite. É a nossa súplica como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé. Abra comigo o seu inário, ou acompanhe na projeção o hino de número 153. Nós estaremos entoando este hino no encerramento do nosso culto, e ao final do qual nós estaremos recebendo a bênção. Louvemos ao Senhor. Receber a bênção pelo reverendo Wesley, nosso pastor decano do colegiado. E a graça maravilhosa do Senhor, o amor do Pai e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todo o seu povo, estejam conosco e conosco permaneçam agora e para sempre. Amém. A ti, meu Salvador.
Saudemo-nos uns aos outros na paz e no amor do Senhor Jesus.